excessivo cargo em comissão. Esse atual governo foi o governo que mais inchou a máquina com cargos em comissão e terceirizados. Possivelmente, se nós diminuirmos o cargo em comissão e diminuirmos os terceirizados, com certeza, Beto, essa necessidade de suspender concurso público não haverá nenhuma. Agora, segunda coisa importante para o candidato, deixar ele claro do seguinte: essa suspensão o governo não fala onde é que é. Existem cargos que são essenciais. Repare só, 7.500 vagas são de terceirizados que devem ser transformados em cargos efetivos, de acordo com determinação do TCU e do Ministério Público do Trabalho. O TCU e o Ministério Público do Trabalho obrigam que esse ano haja transformação de terceirizados em servidores efetivos. Portanto, não se pode cortar aí. Cargos como CGU não dá para cortar, porque a CGU significa o quê? Um controle nas despesas, portanto, não aumentar despesa. É um cargo vital para o governo. Em outro lugar, segurança pública. Não dá para mexer com segurança pública. Hoje é a pauta de toda a sociedade civil, segurança pública. Portanto, concurso da Polícia Rodoviária Federal, esse não dá para ser cortado. E o governo já sinalizou nesse sentido. O tão esperado concurso da Receita Federal, que não está nem autorizado. Mas o concurso da Receita Federal tem que ter no final do ano. Por quê? Porque a necessidade é grande nos quadros. Então nós temos que chamar a atenção do nosso telespectador para isso. Não dá para cortar tanta vaga assim. E lembrarmos uma outra coisa. Nos últimos anos está havendo um aumento de aposentados. Então esse aumento de aposentados faz com a necessidade de ter o concurso público. Portanto, o que importa ao candidato, a mensagem que eu quero passar para o candidato é: continue estudando, porque concurso haverá. E outra coisa importante, não há concurso apenas na União. Nós temos os municípios e não podemos esquecer que nós temos 27 estados, ou melhor, 26 estados, mais o Distrito Federal, que estão no segundo ano de mandato. O que é o segundo ano de mandato para o governador? É um ano em que ele começa a ter que agir a máquina, ou seja, ele já conheceu a máquina, agora ele está tendo que mudar. Então aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, concurso para a Polícia Civil. São Paulo, concurso para especialista de gestão, um cargo muito parecido com o do CGU. São todos os concursos autorizados nesse início de ano. Portanto, concurso haverá sim. Professor Guerra também é presidente da ANPAC. O que faz a ANPAC, o que tem feito a ANPAC pelo candidato? Nós temos duas linhas de atuação. A primeira linha de atuação é uma linha jurídica, uma assessoria jurídica, no qual o Dr. Leonardo Carvalho faz um atendimento gratuito ao candidato. Além disso, nós temos uma pressão política cada vez maior. E essa pressão política hoje se divide em dois focos. O primeiro foco é quando nós temos essas situações como esse início de ano, como no ano passado, as PECs. Então nós temos uma mobilização em Brasília para tentar reverter. E a segunda coisa é a colocação em pauta para esse ano do Estatuto do Concurso Público. Estamos mobilizando alguns parlamentares para que a gente consiga apresentar o projeto de lei e reunir, porque é uma série de projetos tentando regulamentar concursos que não andam. Então a pauta desse ano é para que une tudo isso, para botar isso em pauta, porque a lei do concurso público é muito importante. Tem uma série de coisas que nós temos que regulamentar no concurso público. Exemplo bobo, taxa de inscrição. Algumas taxas de inscrições hoje são exacerbadas, o que fazem com que o candidato tenha dificuldade de acesso. E a segunda coisa é um tempo entre o edital e a prova. Nós queremos ter como a Fundação Carlos Chagas, que faz um prazo de 3 meses. Nós queremos isso como modelo, chamarmos a Fundação Carlos Chagas e dela como um paradigma para as outras bancas. Nós temos aí um exemplo do ICMS, que aconteceu agora há pouco, essa prova. O que eles estão reclamando mais, entendeu, dessa prova do ICMS? São duas reclamações. A primeira se deve a um tempo, uma prova muito longa, uma prova muito extensa. Que na verdade é o seguinte: a Fundação Getúlio Vargas, ela é uma excelente fundação para efeito de pós-graduação, mestrado, doutorado, alguns cursos de graduação. Não tenha nenhuma dúvida da seriedade e da excelência do estudo. Mas em termos de concurso público, infelizmente é uma banca inexperiente. Então a inexperiência deles levou a problemas.
uma prova de contabilidade enorme. Qual foi a consequência de uma prova de contabilidade enorme? Uma prova que faz com que o candidato perdesse muito tempo. Então ele acaba indo para as outras matérias sem tempo. Houve candidatos que fizeram a prova, algumas provas em 15, 20 minutos por total falta de tempo. E o segundo grave problema foi em comercial, ou melhor, direito empresarial. Porque o edital falava em comercial, na hora, na verdade, foi o direito empresarial, que é o correto. A prova de direito empresarial foi sui generis. Há um caso pitoresco da prova, que é a colocação de uma lei revogada. Aí você vai dizer, poxa, mas uma lei revogada, isso pode acontecer, é um erro humano. Não. Por que esse erro é imperdoável? Porque a lei citada é a lei da década de 60, que regula o CAD, ou que regulava o CAD. O CAD é o Conselho de Defesa do Direito Econômico, que é uma autarquia federal. A lei do CAD da década de 60 foi revogada por uma outra em 94. Então, essa atual lei é uma lei de 94. E a banca citou na prova a lei da década de 60. Repare bem, essa lei da década de 60 foi revogada há 13 anos, há quase 14 anos. E a banca veio citando. Outro exemplo, nós tivemos uma questão da prova em que a maioria esmagadora da doutrina afirma que as sociedades simples, elas não podem ter forma de sociedade por ações. E a banca veio dizendo que podia. Se baseou numa doutrina absolutamente minoritária que leu o Código Civil de maneira equivocada. Mas eu acho que o grande paradigma, o grande exemplo que a gente tem que ter é a colocação de uma lei revogada que fora revogada há 13 anos atrás de forma expressa. Isso é um absurdo. Então isso que nós estamos lutando para ver se conseguimos anular algumas questões dessa prova para que faça a justiça nesse concurso. Quando acontece esse caso, por exemplo, de haver uma citação de uma lei que já está revogada, o que a banca Getúlio Vargas fez? Ela apenas citou essa lei ou ela fez algum tipo de cobrança em cima dessa lei? Ela fez a cobrança em cima da lei. O enunciado da questão diz assim, para o candidato responder a questão com base nessa lei revogada. Estava bem claro, o texto era bem claro que dizia com base na norma revogada. A ANPAC, de alguma forma, ela tem procurado vislumbrar esses direitos do candidato, concretizar esses direitos, independentemente da necessidade de ser feito ali uma lei regulamentadora para os concursos públicos, como o senhor bem citou, através da criação de um estatuto? Sim, o que nós estamos tentando fazer é pegar todas essas sugestões e tentar, de alguma forma, organizá-las e botar num anteprojeto de lei. Porque a grande saída é a lei. Hoje, todo esse mar de confusão se deve a quê? Repare só, um instituto muito parecido com o concurso público é a licitação. A licitação tem uma regra extremamente rigorosa, que lá em 93, quando surgiu essa regra rigorosa, ela fora muito criticada. As pessoas diziam que não ia dar certo, que ia emperrar a máquina administrativa, e está aí o exemplo. Essa norma dura até hoje. Então a mesma coisa a gente está querendo com o concurso público. E chamar as bancas para isso. O que nós temos que trazer é as instituições organizadoras, é chamar as instituições organizadoras mostrando o quê? Que o candidato é tão importante para elas quanto para nós. O candidato não é um adversário dela, portanto elas não devem tratar o candidato de maneira ruim, muito pelo contrário. Que tudo isso que eles fazem, ou que algumas bancas fazem, vamos também proteger que há bancas muito sérias, mas tudo isso que algumas bancas fazem é contra o candidato, portanto é ruim para a própria banca, porque ela sai perdendo. Quanto mais candidato houver, melhor para a Fundação Getúlio Vargas, melhor para a Fundação Carlos Chagas, melhor para a ESAF, melhor para o CESP-NB. Então nós estamos tentando unir essas bancas para mostrar a elas a importância de proteger o candidato, que ele é o grande cerne. O concurso público existe por causa do candidato. O dia que o candidato deixar de existir, acabou o concurso público. Então é muito importante proteger o candidato dessa maneira. Professor Guerra, o senhor como presidente da ANPAC, como é que o senhor vê, qual o seu sentimento quando de um juiz dá uma sentença terminativa que diz assim: o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito da administração pública, revendo editais.
o candidato vai